Vamos ler todo o capítulo. Gênesis 17 diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Oremos mais uma vez. Precioso Deus e Pai, Deus grande, Deus de aliança, Deus que tens uma aliança com o teu povo e que ela é perpétua. Traga, Senhor amado, a nossa mente, ao nosso coração, a iluminação do teu Espírito para entendermos a tua vontade, declarada diante de nós por meio da tua palavra. Que os princípios que aqui estão, Senhor, possam estar exatamente estampados diante de nós nesta noite, para que assim nós, mediante a meditação plena da tua Escritura, possamos com sabedoria adquiri-la, Senhor, para usar neste mundo, para louvor da tua glória,
na certeza de que somos teus e tu, Deus eterno, é nosso. No precioso nome de Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Essa noite eu queria compartilhar com vocês o tema de uma mensagem que eu tenho, durante essa semana, tenho meditado muito nesse texto. Ele me consumiu muito para que eu pudesse trazer para vocês algo que Deus falou claramente no meu coração. E eu queria abordar exatamente sobre a aliança de Deus e o que ela implica para nossas vidas. E o fato de Deus fazer uma aliança conosco, ela é uma garantia de que nós vamos viver em família, vamos adorá-lo, vamos ser alegres, mas também seremos homens e mulheres com um coração intercessório e com uma renúncia verdadeira em nossas vidas. A aliança de Deus nos assegura em viver em família, em adoração e alegria, mas também em intercessão e renúncia. E esse texto ele vai mostrar exatamente isso. Eu queria que você desse uma olhada claramente a respeito, logo no verso número 9. Eu li todo o capítulo para que a gente tivesse ciência. Porque o que Deus ele faz com Abraão, ele faz de uma maneira muito significativa e muito poderosa. Deus já tem uma história com Abraão, Deus já tem uma andada com Abraão. Todavia, Abraão ainda não entende toda a vontade de Deus, ainda não compreende o que ele e o que seus atos fizeram dentro da sua própria casa e dentro da sua própria família. Todavia, agora Deus se apresenta a Abraão de uma maneira muito gloriosa. Ele diz: eu sou o Deus da aliança. É o primeiro nome que Deus diz. Eu sou o Iavé. Eu sou aquele que faz o pacto. Eu sou aquele que fez o pacto com Adão no jardim do Éden, que eu me apresentei e fiz um pacto com ele, que se ele andasse e me obedecesse e não comesse do fruto, ele teria vida eterna, ele teria direito de comer da árvore da vida. Mas Adão, ele não cumpriu o pacto das obras, ele não foi obediente a mim e ele caiu. Mas agora eu, Deus Todo-Poderoso, eu estou me apresentando novamente e agora eu faço uma aliança contigo. E eu faço essa aliança exatamente para tu entenderes que eu sou um Deus de aliança, e um Deus de aliança que se aliançou com o propósito não de esperar uma obediência clara e cega e poderosa da tua parte. Eu vou me comprometer aqui a fazer com que você seja o obediente. Eu vou me comprometer a mudar a tua vida para que tu sejas aquilo que eu desejei da tua vida. Por isso Deus ele chega com ele e diz: eu sou o Deus da aliança, porque talvez tu tenha me ouvido falar lá no Gênesis, quando eu falei com Adão. Só que agora eu quero te apresentar não somente que eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso sou aquele que sou capaz de fazer de você aquilo que eu quero, aquilo que eu decidi, aquilo que eu sempre sonhei que você viesse a ser, e que você, com as tuas próprias forças, com a tua própria capacidade, jamais conseguirá ser. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer aquilo que eu tenho na minha mente a respeito de você. Jó descobriu isso só no final da sua vida, entre aspas, da sua provação, que ele disse: eu bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino, eu me envergonho de tudo que eu falei no tempo da minha provação. Essas são as coisas que Deus ele vai fazer. Ele se apresenta como Deus da aliança e ele se apresenta agora como Deus Todo-Poderoso, que vai sustentar a vida deste homem para fazer algo com ele. Eu separei uma família e eu tenho uma família e eu quero uma família, e essa família será uma família santa. Então a primeira coisa que Deus ele vai fazer com este homem é exatamente, primeiro: Abraão, eu vou trocar o teu nome. No capítulo do verso 1 até o verso 17, Deus começando a mostrar exatamente a sua mudança, o seu poderio. Eu vou mudar a tua natureza, eu vou transformar você. De um homem estéril, eu vou fazer um homem verdadeiramente fértil. De uma mulher estéril, eu vou fazer uma mulher fértil. Eu vou começar a produzir frutos em você que você não imagina. Eu vou te multiplicar
extraordinariamente. O que Deus ele começa a fazer, ele começa mudando o nosso nome. E mudar o nome é mudar a nossa natureza. Mudar a nossa natureza é se conformar à natureza de Deus. Mas só um Deus todo-poderoso, só um Deus capaz de fazer tudo o que Ele deseja, sem ter limites, sem ter freios, sem ter cabreços, e Ele poder chegar e mudar a minha vida e a sua vida. E Ele faz isso. Ele troca o nome de Abraão, para que todo mundo, quando chamasse Abraão, como ele prometeu, tu serás pai de uma multidão. O nome de Abraão significa pai de uma multidão. Então toda vez que alguém chamasse para Abraão, disse: Abraão, vem aqui, ele estava dizendo: pai de multidões, vem aqui. E Abraão, ele olhava para si: como eu sou pai de multidões, se eu não tenho nenhum filho? Porque Deus fala sempre no passado, como já existindo. Deus nunca começa uma coisa sem que antes Ele já tenha terminado. Por isso Ele diz para os outros, ainda que Abraão nem consiga perceber, os outros já estão dizendo o que Deus está dizendo para ele: pai de multidões, pai de multidão, pai de multidão. Só que aqui começa um processo muito claro, porque até então Deus só estava falando com Abraão, Deus só estava falando com Abraão, Deus se dirigia somente a Abraão, e todas as palavras se vinham para Abraão. Então dava a entender que tudo partia de Abraão, que todas as bênçãos começavam com Abraão, como se Abraão fosse um elemento isolado e que sua família não tivesse vínculo nenhum, como se fosse apenas um apêndice na sua vida. Não conhece Deus. O Deus Todo-Poderoso, quando chamou um homem, Ele chamou uma família. Quando Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrei, Deus estava chamando não somente Abraão, Ele estava chamando sua família. E a família de Abraão era somente Sara, porque ele só tinha Abraão e Sara. E Abraão ele parte, e Sara vai junto. E durante toda essa trajetória de 24 anos, Deus não fala nada com Sara, Deus não fala nada com nenhum dos outros filhos, ou amigos, ou servos de Abraão, ou pai de Abraão, não fala nada. O que Deus ele fala com Abraão, e fala somente para Abraão, como se Abraão fosse um indivíduo, e não tivesse família. Só que a partir de agora, Deus ele vai mudar, porque Abraão agora ele tem um filho, parece que agora ele é um homem de família, ele tem um filho de 13 anos que não é do seu casamento, é com uma outra mulher, ainda com o consentimento da sua mulher, não é o seu filho. Porque um filho entrado fora do casamento é um problema porque os pais não conseguiram lidar com as situações e os princípios de Deus. Não significa dizer que o filho é o problema, são as nossas atitudes erradas que trazem o problema à tona. E então Deus ele tem que ajustar e tem que modificar essa situação e mostrar que: Abraão, tu vai entender o que é ser família. Quando eu te chamei, eu não te chamei para ser um isolado, eu não te chamei para ser um lobo solitário, eu não te chamei para isso. Você não é um eremita, você não é uma pessoa de um monastério que você tem que viver sozinho. Não, eu te chamei família. Então agora Deus ele tem que falar claramente a Abraão que Sara é sua família. Deus tem que falar claramente a Abraão que é um filho do seu próprio casamento que vai nascer. E então no verso de número 9 Deus diz claramente: disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Família. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho vos será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. E aí ele vai continuando falando e estipulando e detalhando como tem que ser esse pacto e como tem que ser essa circuncisão. Não era diferente, a circuncisão já acontecia nos mesmos períodos em que Abraão vivia, havia esse tipo de circuncisão. Só que Deus agora ele estava colocando exatamente e atrelando uma aliança na carne de Abraão, testificando que agora ele pertencia a Deus. Ele não pertencia a si mesmo. Enquanto Deus não toca na nossa carne, amados, a gente pode imaginar que nós pertencemos a nós mesmos. Mas a partir do momento que Deus toca na nossa carne, toca no nosso corpo, e aí então a gente entende que Deus tem um controle das nossas vidas. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz somente o que Deus deseja, e Ele controla e joga nossas vidas rumo ao seu propósito. E Ele vai nos levar a entender que sem que aquele não se tocasse, ou melhor dizendo, que não fosse circuncidado, não seria parte do povo de Deus. E então Ele começa a entrar na tua geração inteira
toda a tua família. Mas eu já tenho Isaac. A minha geração começa por Ismael, perdão. Já tem Ismael, então a minha geração se dá por Ismael. Eu estou na família, está tudo direitinho. Disse, calma aí. Vou falar claramente contigo o que eu tenho desde o princípio, quando eu te chamei de lá. Então ele anuncia a grande promessa. Disse também Deus a Abraão, não a grande promessa. Abre a mente de Abraão para entender que a promessa parte por Sara, não parte por Agar. Verso de número 15, Deus disse: Disse Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Aqui começa a história de Abraão. Aqui ele entende que ele não é um peixe num aquário. Ele foi chamado, tanto ele quanto Sara. Sarai significa princesas de povos. Sara, ele retira uma palavra só do hebraico, uma única letra, e transforma ela somente de a princesa. A única. Ela não é princesa de povos. Ela é a princesa. Nas Escrituras, Deus muda o nome de algumas pessoas. Mas só uma mulher é que Deus muda o nome. E essa é Sara. Deus não muda o nome de nenhuma das mulheres em todas as Sagradas Escrituras. Mas nome de homens, ele vai mudar muitos. Muitos personagens nas Sagradas Escrituras têm o seu nome mudado por Deus. Mas a de Sara é a única. E por que é a única? Porque ela vai ser a natureza. Ela vai ser a mudança da natureza. Ela vai ser o chamado daquele a quem haverá de vir o Redentor. Do ventre dessa mulher há de vir o Redentor. Do ventre dessa mulher há de vir o Salvador do mundo. Há de vir o Messias. Por isso ele troca o nome dessa mulher. Ele troca o nome dessa mulher porque troca também a sua natureza. Ele troca o nome dessa mulher para que Deus estabeleça a sua vontade e ele entenda, Abraão, que ele não é primeiro, ele não é o maior, ele é junto com sua esposa, como Deus fez Adão e Eva, um para completar o outro. Um não é sobre o outro, um completa o outro. Agora ele entendendo, ele percebe que agora ele é um homem de família. Porque Deus é um Deus de família. Deus, quando Ele olha para você, Ele olha toda a tua descendência. Ele olha teus pais. Ele olha todos os que estão à sua volta, à sua direita, à sua esquerda. Quando Deus Ele olha para você e te chama e muda a sua vida, Ele está mudando todo o mundo que está à sua volta. Ele quer tocar todas as pessoas que te conhecem. Por onde você vai andar, Deus quer tocar as pessoas, quer mudar e transformar a vida das pessoas, como Deus sabe que essas pessoas um dia te conheceu de um jeito. Agora, elas não te conhecem mais desse jeito. Elas podem perguntar, cadê a Dani que eu conheço? Cadê a Luzia que eu conheci ela? Cadê a Nevinha? A Nevinha não era assim. Por que ela é assim agora? Porque Deus é um Deus de família, amados. Ele tem que começar por alguém. Ele te escolheu para começar por você e alcançar a sua casa. O que Abraão faz? Qual é a posição de Abraão quando ele toma essa revelação? A Bíblia declara então, verso 17: Então se prostrou Abraão, rosto em terra. A vida de uma aliança leva a gente a entender que nós somos família de Deus. O tocar na nossa carne mostra que nós pertencemos a Deus. A aliança é uma aliança para a família, para os nossos descendentes, que a partir de mim, Deus vai alcançar toda a nossa casa. Então Abraão agora ele entende que conhecer a Deus e estar em uma aliança com Deus cabe a nós e a nossa família. Eu não sou o único, eu não sou sozinho. Se o meu pai, minha mãe não quer me seguir, se o meu filho, minha esposa, meu esposo, meu marido, seja quem for, não, eles vão vir. Eles vão vir.
Porque Deus é um Deus de família. Então Abraão, o que é que ele faz? Ele se prostra, ele adora a Deus. Ele reconhece um Deus que ele não conhecia. Eu pensei que era só comigo, Senhor. Eu pensei que podia ser só o meu filho Ismael, que está sob a minha bênção. Agora tu está me dizendo que a minha esposa ela sempre esteve. Abraão, ela sempre esteve. Nunca foi outro o meu plano, nunca. Nunca foi outro, um plano B. Eu não tenho plano B, Abraão. Ela é a tua companheira. Ela é a mulher que eu escolhi para uma descendência santa. Então o que é que Abraão faz? Ele adora. A aliança nos leva a reconhecer a um Deus tão soberano e tão maravilhoso que não tem outro jeito senão a gente colocar o rosto no pó e adorar o Senhor. Só que Deus, Ele não somente traz as nossas vidas para a família, não somente leva o nosso coração a adorar um Criador como esse e um Redentor como esse, mas a Bíblia diz ainda mais: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. A Bíblia é clara que ele se prostra em adoração, e ele não chora, ele ri, amado. A Bíblia é clara e conta Moisés escrevendo o texto e está passando isso para o povo de Israel 400 anos depois. Eles estão lendo esse texto e a Bíblia declara que Abraão ele ri, mas se alguém estivesse perto de Abraão, não ia ver isso. Ia ver ele abrindo um sorriso tão claro, porque o seu rosto está prostrado no chão, não iam ver nenhum semblante do Abraão. E não iam conseguir perceber por que Abraão está rindo. E a Bíblia é clara que Abraão ria, dizendo: a um homem de 100 anos vai ter um filho, e quem diria que Sara, com seus 90 anos, vai dar um filho? A pergunta é: ele está incrédulo? Não, ele está falando aquilo que as pessoas vão dizer. Quando eu disser que eu estou tendo um filho com 100 anos, isso é mentira, rapaz, para com isso. Ele está rindo já dos outros. Porque as pessoas vão dizer: Sara com 90 anos vai ter... Você está doido? Que está rindo. E agora, um comentarista que eu achei precioso o detalhe que ele falou. Essa é a primeira vez que a Bíblia registra um sorriso nas Escrituras Sagradas. É a primeira vez que uma emoção de sorrir aparece nas Sagradas Escrituras. Qual é o contexto em que aparece o primeiro riso? De um homem se prostrando e adorando a Deus na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a manifestação dessa emoção, o sorriso, a alegria, está dentro de um culto a Deus, dentro de uma sacralidade. Entende por que nossas emoções Deus se agrada quando a gente se ri? Porque é algo santo, irmão. O sorriso vem da parte de Deus. Mas todo sorriso é santo? Não, todo sorriso não é santo. Há sorrisos quando a gente ouve uma grande história, um acontecimento que diz: nossa, que maravilha, a gente sorri por causa de uma coisa tão bonita que parece ser inacreditável, a gente sorri. Outras vezes, esse mesmo acontecimento, a gente chora, mas não é de tristeza, é de alegria. Quando um filho nasce, muitas vezes uma mãe chora. E não está chorando porque está sentindo dor, não, a dor já foi, ela já está com o braço, já nem tem mais dor. Pelo menos se não for cortada, né? Se passar um parto natural assim, depois que passou, acabou a dor. Pode ter um incômodo ou outro, mas não tem nada a ver com dor. Mas a criança no colo, ela começa a chorar. Mas está triste porque está chorando, porque tem um bebê? Não, a alegria. O que eu estou querendo colocar é que muitas vezes a igreja, ela trouxe para dentro dos seus cultos um culto que não haveria expressões emotivas, porque achava que Deus não se alegrava
Mas o primeiro riso que é colocado, não que foi a primeira vez que uma pessoa sorriu, o primeiro registro de um sorriso, com essa palavra, riu, e o nome Isaac significa riso, está dentro de um contexto de adoração. Então isso mostra que quando Deus faz uma aliança comigo, Ele quer que meu coração seja alegre, que eu possa rir das grandes maravilhas e dos grandes milagres que Ele fez para comigo. Se os outros não riem, se os outros têm cara fechada, é sinal que eles ainda não entenderam o Deus da aliança. Porque Deus, quando faz uma aliança, Ele faz uma aliança para que nós pertençamos a Ele. E a Bíblia diz que na sua presença, até a tristeza pula de alegria. Então, como eu vou estar na presença de Deus e vou chorar? Como vou estar na presença de Deus e vou me lamentar? Como eu posso estar na presença daquele que pode fazer todas as coisas e vou ficar murmurando e lamentando? O que Abraão ele faz, ele se prostra e se ri, porque um Deus que faz uma aliança conosco é um Deus de família, é um Deus que leva a gente a adorar e leva a gente a adorar com alegria no nosso espírito. Mas quando a gente pensa que esse Deus da aliança, que está nos trazendo tantas coisas boas, passa-nos a entender, diz, poxa, então deve ser um mar de rosas, ser e pertencer ao rei, ser e pertencer a esse Deus da aliança, deve ser uma coisa extraordinária, porque não deve ter dor, não deve ter sofrimento, não deve ter coisa alguma que possa nos macular, que possa nos levar a lágrimas, que possa nos fazer adoecer o nosso coração. Mas a Escritura é muito clara, porque a revelação do Senhor é bem clara. Não é assim, Abraão. Não é assim. Não é só porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e não só porque eu sou um Deus de família, não só porque eu estou trazendo você para me adorar, e quanto mais você me adora, mais o teu coração se enche de alegria. Não pense que todos os problemas foram resolvidos. É por isso que você precisa de quê? Ser um intercessor. Entender que eu posso fazer todas as coisas, é que você pode buscar a minha face e interceder para que coisas que não estão corretas, elas possam vir e ser ajeitadas, porque eu posso fazer todas as coisas. Veja comigo no verso de número 18 a 20, é claramente isso que Deus ele vai fazer, e Abraão diz, depois que Abraão ele se prostra, ri e dá aquelas palavras no seu pensamento, Moisés ele escreve para o povo, e o povo está olhando exatamente estupefado de que saíram de uma terra de escravidão, de um único só homem. Deus fez uma multidão, eles foram escravizados, foram humilhados, depois de 400 anos eles saem, eles estão lendo a história de Abraão que Moisés redige e dá para eles entenderem que o Deus Todo-Poderoso, e que se apresenta a Moisés para levar eles até a prometida, ele diz claramente, Deus, eu me apresentei a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome eu não fui conhecido, mas eu vou me dar a conhecer a vocês, como eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele consegue levar esse povo de Israel e sair da terra do Egito com uma nação tão poderosa que eram os egípcios, que escravizavam e faziam com que eles uivassem de tanta opressão que era a escravidão. E não tendo forças, não levantando uma espada, não levantando uma arma, nem enxada, eles foram livres somente pelo poder de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso estava os trazendo diante do seu monte para também agora poder adorar e se alegrar, porque Ele é um Deus de aliança. E quando Deus é um Deus de aliança, e quando Deus faz uma aliança conosco, e Ele fez essa aliança conosco por meio de Cristo, para que nós não pudéssemos mais sair da sua presença.
e então pudéssemos fazer uma coisa: interceder por aqueles que ainda não são da aliança. Veja comigo o verso de número 18, diz assim: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Porque Deus disse claramente: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo e com a tua descendência. Ismael está lá, é o meu descendente. Então, claramente, Deus vai fazer aliança com Ismael, meu filho. Abraão, eu vou fazer uma aliança com Sara. E da Sara, você vai ter um filho. E é com esse filho que eu vou fazer a minha aliança. Aí ele para e pensa: eu pensei que Ismael era a minha aliança, que passaria para Ismael como meu descendente legítimo. Ele seria o sucessor da aliança. Agora você me revela que Sara vai dar um filho meu. E é esse filho que eu vou ter com ela que vai ser a aliança. O que vai ser de Ismael? Porque a aliança que tu fazes conosco é para que nós estejamos na tua presença e tu seja o nosso Deus. Se Ismael não é e não pertence à aliança, porque tu disseste claramente que será Isaque, o que vai acontecer com esse menino? Ele tem 13 anos. E então levanta um coração intercessor: Senhor, tomara que viva Ismael diante de ti. Quando a gente entende que Deus tem uma aliança conosco e a nossa família já está sobre essa aliança, a gente vai perceber que existem pessoas, mesmo dentro da nossa casa, que Deus não tem uma aliança com ela. E cabe a nós orar, interceder, para que Deus possa trazer essa pessoa para viver diante dele, ou seja, que Deus faça uma aliança com ele, que ele possa viver na tua presença. A resposta de Deus é bem enfática, porque Deus diz exatamente assim. Deus lhe respondeu, verso 19: de fato Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. A resposta de Deus é clara: eu não vou fazer uma aliança com Isaque. Com Ismael, não será por meio dele que virá o Messias, o Salvador. Todavia, eu vou fazer múltiplo. Vou multiplicar ele grandemente e extraordinariamente. Eles vão ser 12 príncipes, vão ser gerados, ele vai ser uma nação poderosa. Mas a minha aliança não será com ele. Ele vai viver diante de mim, mas a minha aliança não será com ele. Aqui entra a nossa última característica daqueles que Deus faz e traz para si para fazer uma aliança. Se com Deus a gente vê a nossa família em aliança, se com Deus temos liberdade para adorá-lo, se em Deus nós nos alegramos, se em Deus agora intercedemos por aqueles que não são da aliança, temos a última missão que Deus nos dá nessa aliança. Por que não são tudo flores? Renúncia tem que entrar no nosso coração. Porque as respostas de Deus, às vezes, as nossas intercessões não é da forma como a gente imagina. Isso vai doer demais a nossa vida. Mas por nós termos uma aliança, a gente vai ter que aprender a renunciar à nossa própria vontade e seguir se alegrando no Deus da nossa salvação, porque Ele tem os planos certos para as nossas vidas. Como é que eu sei que haverá uma renúncia? Veja o verso 22. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se.
Porque aqui está mostrando exatamente que Deus, em forma humana, se apresentou. Isso é claro que é uma teofania, ou seja, uma manifestação física do próprio Deus se apresentando a Abraão. E essa manifestação física nada mais é do que a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo, Jesus, ele se manifestou em forma humana, mas não corpórea, não de forma como ele veio há 2000 anos atrás, quando ele nasceu em carne. Nesse tempo ele é só uma manifestação, é só uma aparência de um ser humano, um Deus todo-poderoso. Por isso Abraão se prostra, adora, porque não é um homem, não é um anjo, é o próprio Deus. E esse próprio Deus que está diante de Abraão prostrado, a Bíblia declara que ele se eleva, da mesma forma que Jesus se elevou diante de todos os seus discípulos, depois de haver ressuscitado e ter passado por eles 40 dias e 40 noites, instruindo a respeito das coisas que haveriam de acontecer e de como eles deveriam gerir toda a igreja, de como a igreja deveria caminhar diante da sua presença. Depois desses 40 dias, a Bíblia declara que Jesus se levantou e foi se elevando dos céus, da terra até os céus, e uma nuvem ocultou. Dessa mesma manifestação, esse Deus Todo-Poderoso, ele se eleva diante de Deus. A Bíblia declara que Jesus, ao disputar com os fariseus, eles perguntavam: nós somos pais de Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão, porque Abraão, quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. E então os judeus disseram: mas como? Tu não tem nem 50 anos, como tu pode ter visto Abraão, que já estão mais de o quê? Quase 5.000 anos, 4.000 anos. Tu não tem nem 50. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando dessa manifestação quando Jesus, ele falou com Abraão e disse que ele daria um filho a Abraão e a Sara, com seus 90 anos. E Jesus falou: quando ele viu o meu dia, ele riu. É isso que Abraão fez. Ele se alegrou, porque isso era uma coisa extraordinária. Não foi um riso de incredulidade, foi um riso de: que maravilha de notícia. Vai ser incredulidade para os outros quando ouvirem falar que eu tive um filho com 100 anos e Sara com 90 anos. Deus se eleva. O que é que agora faz Abraão? Aonde entra a renúncia de Abraão? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos, quando ele foi circuncidado. 99 anos. Ele pega o bisturi da época, uma faca feita de ossos, ou talvez mais afiada que pudesse ter de ferro. Não é uma tramontina. Ele, com 99 anos, ele vai ter que se circuncidar. Seria, como de hoje, seria a operação de fimose para os homens. Pega uma pele do pênis do homem, puxa e corta. E deixa sangrar, coloca uma cinza e respira fundo. Só que ele teve que fazer isso nele. Ele teve que fazer isso no filho dele. E ele tem que fazer isso em todos os homens. Se a gente vai para o capítulo de número 14, em que a Bíblia declara que todos os nascidos da sua casa eram 318 homens, e já haviam passado 13 anos desse evento, foram quase, uns 400 a 500 homens que ele teve que circuncidar, tudo naquele mesmo dia. A pergunta que a gente faz é o seguinte: por que Deus ele vai fazer isso na carne nossa? Porque a aliança que Deus tem com nossas vidas, o prepúcio, nada mais é do que um símbolo que o pecado tem que ser extirpado da nossa vida. Se Deus não cortar na carne o nosso pecado, se Deus não fizer a sua aliança na nossa carne, não temos como
fazer com que a gente possa viver em família, em adoração, alegre e em intercessão e renunciando à nossa vida. Quando Deus muda a nossa vida, Ele vai tocar na nossa carne, Ele tem que cortar algo no nosso pecado, Ele tem que cortar a nossa vontade, para que então a gente possa ser exatamente circuncidado no coração, como o apóstolo Paulo ele vai dizer. O que era a circuncisão nada mais é do que algo, um selo e um símbolo da aliança. Um símbolo de que Deus ele estaria removendo o pecado. Um dia Deus removerá o pecado de nós. Plenamente, e Ele fez isso na cruz do Calvário. Ele removeu o poder do pecado. E vai chegar um dia em que esse pecado, que depois de ser removido, a gente ainda sente a dor. É isso que Cristo ele faz. Quando Ele removeu o pecado e a dor, e o poder dele, hoje ainda a gente sente dor, a gente ainda sofre por causa daquilo que Cristo lhe fez. E a nossa renúncia é muito grande. É muito forte. Mas vai chegar um dia que aquilo que Ele removeu, será cicatrizado. E não haverá mais dor. Porque esse mundo será destruído. E um novo mundo, Deus está preparando, onde habita a verdadeira justiça. A aliança que Deus fez naquele dia, leva a gente a tomar uma renúncia. Ele fez isso, circuncidou ele, o seu filho e todos os seus escravos. O que doeu na pele dele começou com ele. Aquilo que dói em você, e que você quer que sua família seja uma mudança clara, vai ter que começar com você. Se não começar com você, essa sequência, essa descendência, não vai acontecer. É necessário que a gente aprenda a renunciar. Existe uma vida muito grande de Deus em a gente habitar em família, em adorar, em se alegrar nele. Mas a partir do momento que a gente entende mais de Deus, a gente vai perceber que longe de Deus é tristeza, e por isso a gente intercede. E a gente vai perceber que mesmo que Deus tenha uma aliança conosco, a gente vai perceber que a gente vai precisar fazer muitas renúncias e vai doer na nossa própria carne, para que essa aliança seja verdadeira no nosso coração e na nossa família para sempre. Aqueles que entenderam que somente isso era apenas um ritual, e que não era algo espiritual, que na verdade era um símbolo que Deus deveria fazer no nosso coração, uma circuncisão no nosso coração. Eles não entenderam, estão circuncidados até hoje os judeus, e circuncidam seus filhos, mas têm um coração incircunciso, um coração que ainda não foi voltado para Deus. E a circuncisão era o elemento de entrada para a aliança de Deus. E hoje o batismo faz esse mesmo processo. Assim como a circuncisão não salvava ninguém, não fazia desse homem realmente um elemento, um filho de Abraão, assim também todo aquele que se batiza, todo aquele que é batizado e que caminha com Deus, não significa dizer que ele é uma pessoa salva. Porque o batismo é apenas é algo simbólico. É um selo, mas é um símbolo. Um símbolo do que Deus fez e selou no nosso coração. A pergunta é, Deus circuncidou o teu coração? Porque se Deus não circuncidou o teu coração, tu tomaste apenas um pouquinho de água na tua cabeça, seja da forma como tu fizeste o batismo. Mas teu coração continua incircunciso, é como um filho de Abraão, geneticamente falando. Está circuncidado, mas nunca foi filho de Abraão na fé. Da forma que pode acreditar em Deus e renunciar à sua própria vida, porque o Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer isso. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça e a pensar grandemente nessa aliança que Deus fez. Ele fez uma aliança, não foi para te dar um carro, não foi para te dar uma família, não foi para te dar bem ou qualquer outra coisa. A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus foi para se dar a si mesmo a cada um de nós. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Tu és meu. E Deus vai fazer isso com as nossas vidas.
Ele vai fazer de nós homens e mulheres de família, homens e mulheres que adoram o Criador, homens e mulheres que se alegram no Criador, homens e mulheres que vão interceder para que outras pessoas também vivam na presença de Deus, e homens e mulheres que vão aprender e vão caminhar em renúncia para ver a sua obra completa e o seu reino estabelecido nessa terra, segundo a sua vontade, que é feita plenamente nos céus. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta noite por tua bondade, por tua graça e misericórdia. O Deus da aliança se manifesta como um Deus todo-poderoso, capaz de sustentar nossas vidas, para vivermos em família, não abandonarmos ela, para vivermos em adoração e não seguindo outros deuses, Senhor, para vivermos alegremente na tua presença e não murmurando, entristecido, como se o Deus que nos chamou e que nos tem para si mesmo é um Deus incapaz, é um Deus que não pode fazer coisa alguma. Pelo contrário, é um Deus que tudo pode. Por isso nos alegramos, porque Ele nos deu aquilo que jamais poderíamos imaginar: nos livrar da sua própria ira, nos livrar de si mesmo, da sua manifestação de ira e ardor de fogo, mas se apresentar como um Deus de misericórdia, graça e compaixão. Mas é um Deus também que nos traz um coração para estar em adoração, a favor daqueles que ainda não te conhecem. E nesse sentido, interceder para que nós venhamos a viver uma vida que realmente te agrada, que renuncie a nós mesmos, para que a tua glória e a tua vontade se cumpra nessa terra. No precioso nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.